Esse aqui é o seguinte. Ele fala assim, na questão da Federal do Paraná. O gráfico abaixo apresenta o comportamento da energia cinética em função do tempo para um objeto que se move em linha reta, quando visto por um sistema inercial. Então esse gráfico, o que a Federal fez? Ela, não sei, esqueci, eu me perdi aqui já quem perguntou, acho que foi a Alice, né? Ela deixou um exercício de energia e ali falou, o aluno vai querer calcular, eu acho que ela pensou isso, vai calcular a área. O problema é que não tem nada a ver, tá? Porque ele fala assim, o objeto tem massa de 6 kg e levando informações dos dados apresentados, determine. Então, eu sei que a massa, eu só vou pegar os dados aqui, tá? É 6 kg. E eu sei como que a energia cinética está variando. Por exemplo, quando o tempo é 0, a energia é 0. Quando o tempo é 10, a energia é 2 joules e assim por diante. O trabalho total... Desculpa. O trabalho total realizado sobre o objeto entre o tempo 10 e o tempo 60. Ele quer o trabalho. O trabalho você pode achar de duas maneiras. 3, na verdade. Pelo gráfico, que aqui não é o caso, porque não é um gráfico de força por distância. Você pode calcular por força vezes deslocamento, que aqui também não vai adiantar. Ou você calcula o trabalho pela variação da energia cinética. E aí que o gráfico entra na história. Você consegue pegar as informações da energia cinética do gráfico. Tá? Então eu vou deixar... Mas aí tem que fazer com cada um, tipo o tempo 10 e o tempo 60. Isso, aí a variação, né? A energia cinética final seria a do tempo 60. Eita, nós, espera aí. Energia cinética... Vixe Maria, peraí. Deixa eu apagar aqui. A energia cinética final seria do tempo 60 e a energia cinética inicial do tempo 10. É só você olhar ali no gráfico. Professor, Oi. mas não necessariamente você precisa fazer a energia cinética. No gráfico já tem a energia cinética, não tem? Exatamente. É só olhar do gráfico. Vocês lembram que eu falei na aula anterior? Que as pessoas não acreditam nos professores. Pelo menos em mim ninguém acredita. Que eu falei que as questões que são abertas, normalmente elas são mais fáceis. O problema dessa questão é só que ela te induz a fazer uma coisa. Mas quando você descobre o que você tem que fazer, tá? Então eu vou dar um minutinho aí para quem está tentando fazer o exercício. A alternativa A, porque a alternativa B é um pouco mais chata. Tá? Mas também não é tão chato assim. E aí eu vou resolver. Porque eu não consigo ficar muito tempo parado. Tomei muito café, gente. Tô meio agitado já. Vai passando o dia, vai ficando mais acelerado. Prof, Eu? não existe fórmula do trabalho, tipo, Oi? a fórmula do trabalho. A fórmula aqui que a gente vai usar é É aquela com cosseno ou não? Não, é aquela da variação da energia cinética. Que é o que eu acho que eu não cheguei a passar ela hoje na revisão, né? A gente só viu ela na semana passada, se não me engano. Ou retrasada, nunca lembro qual que são as semanas. Que trabalha igual a variação da energia cinética. Então, o que a gente precisa fazer para achar a alternativa A aqui? Ele quer o trabalho, então eu não vou mexer com o trabalho. A variação da energia cinética, eu vou olhar a energia cinética final e inicial. A final é no tempo 60. No tempo 60, qual que é a energia cinética? 0. Então isso aqui vale 0. Tá, aqui esse pontinho azul aqui. Na inicial, o tempo é 10. O tempo é 10, é esse ponto. A energia vale 2. Então, a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é 0.
a inicial é 2 e o trabalho dá menos 2 joules. Tá? Então, assim, o exercício te induz a pensar fazer um caminho. Você fala, ixi, é só fazer área. Ou aqui também a aula induziu vocês um pouco ao erro, porque essa equação a gente não tinha resolvido nenhuma ainda com essa equação hoje, tá? Mas você olha a alternativa, você fala, meu Deus, não é o fim do mundo. Prof, é R1 ou R2? Aonde? Essa questão. Tá no caderno. Ah, não tá em lugar nenhum. A gente já fez sim. todas do caderno, eu peguei, assim, dos vestibulares mesmo. Não tinha mais nada do... Vocês só tem um revisional, né, do que eu tô trabalhando. É um livro só, não são 2 não, né? Por exemplo, como que eu posso explicar? Ano passado vocês tinham apostila e caderno de atividades. Esse ano é só o revisional, não tem um livro de exercícios do revisional não, né? Ah, então tá bom. Não. Do revisional, não. Tá, beleza. Então vamos para a alternativa B. A alternativa B eu vou dar uma luz aqui e vamos ver o que sai. O módulo da velocidade do objeto no instante igual a 45 segundos. Aí você olha para o gráfico e fala assim, ô professor, 45 segundos não está no gráfico. Aí eu viro para você e falo, jovem, claro que está no gráfico, jovem. Está ali no meio. É só você olhar com calma para o exercício. Olha com carinho para ele aqui, ó. Aqui eu tenho 45 segundos. Você fala, tá, professor, eu sei que 45 está na metade do 40 e do 50, não sou tonto. Mas e a energia? Isso é uma reta, jovem. Isso é uma reta. Uma reta tem a taxa de crescimento, ou a taxa de decrescimento, né, constante. Então, se de 40 para 50 ela está indo de 4 aqui em cima para 2, né, olhando o eixo Y, no meio do caminho, ela está no 3, jovem. É o que todo mundo faz no primeiro ano, até no segundo ali. Tudo que você joga na cara do aluno, ele faz regra de 3. Aqui é quase uma regrinha de 3 de proporção. Então eu sei que em 45 segundos, a energia cinética vale 3 joules. E ele quer que você calcule o quê? A velocidade do nosso amigo Joff. A velocidade. Então, esse aqui eu não vou me aguentar, tá, gente? Esse aqui é muito fácil, eu não vou me aguentar. Eu vou fazer, vou deixar o mais divertido para vocês. mv² sobre 2. Olha a específica da federal. Aí você fala, professor, eu nunca vou passar na federal. Jovem, pode ser que você não passe mesmo. Mas não é porque o vestibular é difícil. Eu sei que talvez isso pareça, professor, acabando com a minha dificuldade aqui, BBB. Não é, gente. O vestibular é uma prova que... Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, porque eu falo pra muita gente a mesma coisa. Depois eu não sei pra quem que foi que eu falei. Tá? Eu tô multiplicando aqui cruzado, fazendo a continha, bonitinho. Tá? Velocidade ao quadrado vai dar 1, então 1 metro por segundo, tá? Mas peguem pessoas que vocês conheçam da cidade, colegas, parentes. Sempre tem alguém que tem um primo meio topeira, um amigo meio errado das ideias, uma amiga meio... que passou no vestibular concorrido. Tá? Vestibular é uma prova, é um negócio, sabe? Todo mundo passa, uma hora todo mundo passa. É só você ter paciência que uma hora vai. Tá? É claro que o ideal é que passe de primeira, mas... sabe, se você desencanar um pouco, fica mais fácil lidar com isso. Se você fala, meu Deus, eu preciso, porque... aí complica. Você é muito peso nas costas, jovem. Aí complica. Bom, entenderam, né? A B era tranquilona. Era só olhar o gráfico ali, descobrir a energia cinética e calcular a velocidade. Então, temos uma questão específica da Federal do Paraná. Vou dar uma passadinha pro próximo aqui. Se precisar depois para tirar umas fotos, uns prints, eu volto, tá? Vamos ver se tem algum exercício legal para vocês fazerem aqui que eu não induza vocês ao erro. Tá, eu vou fazer um aqui e depois eu faço outro. Deixo outro para vocês tentarem fazer. Estou aqui da mesma filosofia. A questão é da... não sei onde que é isso. Eu sei que é em Pernambuco, FPS. Faculdade de... sei lá. A figura abaixo mostra um bloco de massa 1 kg. Então vamos lá para a nossa amiga massa 1 kg. Vamos anotar aqui. Abandonado do repouso no ponto A.
tá? Uma altura h. Então a velocidade inicial do nosso amigo é 0. Onde se encontra uma mola ideal com uma constante elástica, 50 newtons por metro. Assuma que não há atrito. Nós estamos falando do sistema conservativo. Aí vai falar, a gravidade vale 10. O bloco desce a calha, atinge a mola e a comprime meio metro. A senhora de uma mola, hein? Antes de parar totalmente e retomar seu movimento de retorno do ponto B para o ponto A. Com base nesses dados, a altura H. Então aqui é o seguinte, ele vai ficar batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando. A gente vai analisar só ele lá em cima e depois ele comprimindo a mola. O que eu preciso fazer? Eu preciso determinar que energias que ele tem. Aqui no ponto A, que tipo de energia esse corpo tem? Tem cinética? Sim, potencial gravitacional. Exatamente, só potencial gravitacional. Não tem cinética, não tem velocidade, não tem mola, não tem nada. No ponto B de bola, ele não tem cinética, porque ele comprime a bola e para. Isso é importante. Cadê? Onde que tá escrito aqui? E para. Tá? Ah, professor, mas depois ele vai ser jogado de novo. Mas tudo bem, depois é depois. A gente vai analisar só o momento que ele parou. Não tem altura. Então, energia potencial elástica. O sistema é conservativo. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia potencial gravitacional é igual à energia potencial elástica. Energia potencial gravitacional, a galinha geme. Energia potencial elástica, kx² sobre 2. A altura h eu não sei, que é o que eu quero descobrir. A gravidade vale 10, a massa vale 1. Puta, nós, 1. A constante vale 50. A deformação, gente, aqui eu já acho que eu recomendei isso nas outras aulas. Transforma em notação científica, tá? Porque você vai levar isso aqui ao quadrado. Então, evita trabalhar com vírgula nessas coisas, que é dar chance pro azar, tá? Ah, eu quero fazer com vírgula. Então faz. O que eu vou fazer? Vou brigar? Não, brigar não vou, né? Então, oh meu Deus. Vamos dividir aqui por 2. Faz quanto que dá reto? Então eu tenho 10h, que é igual 50 dividido por 2, 25. 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, porque a gente multiplica os expoentes. Vou continuar desse lado ali, desse lado aqui. 10h é igual 25 vezes 25, 625 vezes 10 a menos 2. H é igual. Eu vou simplificar, que eu acho que vocês no terceiro não vão sacar, né? Vou simplificar aqui, vou pôr a vírgula aqui. Posso? Dividir direto? Porque senão não vou ter espaço, não. Na dúvida, passa dividindo, sabe? Faz todos os passinhos aí. É porque aqui eu tô apertado aqui de... Então deu 62,5 vezes 10 a menos 2 metros. De propósito, eu deixei o 10 a menos 2. Por quê? Porque se você olhar as respostas, tá? Você vai ter resposta em metro, que nenhuma delas bate com a que eu tenho. Então, elas estão erradas. E você tem em centímetros. Por quê? Se você multiplica o valor que está em metro por 100, você tem em centímetros, né? Então, essa resposta é em metros. Se eu multiplicar por 100 ou por 10 ao quadrado, eu chego em 62,5 centímetros de altura. Tá? Centímetros. E aí a gente chega na resposta, que é a resposta C. Tá? Então, esse exercício é um sistema conservativo, aquele padrãozão. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Às vezes fala que é padrão, que é tranquilo. E a pessoa fica meio, professor, não vou perguntar, mas pergunta, gente. Estamos aí para isso, tá? É o mais comum. É mais fácil aparecer coisas assim. Mas bem mais comum do que, por exemplo, aquele último que a gente fez da Federal. Tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem, que eu tô vendo que vocês estão aí anotandinho. E vou colocar um para vocês fazerem. E aí eu quero ver.
Olha lá. O exercício para vocês tentarem. Esse aqui é bem parecido, tá? Só mudou os tipos de energia. Eu não vou nem falar nada, porque se eu falar eu vou acabar me entregando aqui como resolve. Então, vou dar para vocês, gente, 4 minutinhos. Eu acho que é suficiente. Tá? Mais do que suficiente. 10h34 eu resolvo o exercício. Se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Não é provinha. Então vai piscar um pouquinho aqui o programinha, que vocês estão olhando o exercício, porque toda vez que eu pauso a gravação, ele desiste de viver aqui, eu tenho que reiniciar ele. Então vamos lá. Vamos ver esse exercício aqui. Tá saindo som, né? Tá, né? Tá. PUC, Rio Grande do Sul, 2015, julho. Considere a figura abaixo, que representa um trecho de uma montanha-russa, pela qual se movimenta um carrinho de massa 400 kg. Com a gravidade igual a 10. Não vou nem anotar isso. Partindo do repouso no ponto A, então a velocidade em A é igual a 0. Para que o carrinho passe pelo ponto B com a velocidade de 10 metros por segundo, desprezando os efeitos dissipativos, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Durante o movimento, a altura HA deve ser. Bom, quais são os tipos de energia em cada um dos pontos? Ponto A, tem cinética? Não, porque não tem velocidade. Mas tem potencial gravitacional. Ponto B, tem cinética? Sim, tem velocidade. E tem potencial gravitacional também. Então vamos abrir isso aqui. Energia mecânica inicial é energia potencial gravitacional no ponto A. E depois eu tenho potencial gravitacional no ponto B, mais energia cinética no ponto B. Vamos abrir as equaçõezinhas, né? H' geme mais mv² sobre 2. Professor, eu queria fazer separado. Pode fazer. Mas olha a beleza de quando você faz tudo junto. Massa aqui, massa aqui, massa aqui. Vou simplificar todas. Professor, mas você cortou duas massas de um lado e uma massa do outro, não pode? Pode, jovem, porque tem todos os termos. Então, se você colocar a massa que estava na direita em evidência, você vê que você pode simplificar. A altura no ponto A, não sabemos. A gravidade vale 10. A altura no ponto B é 2 metros. A gravidade vale 10. A velocidade no ponto B, 10 ao quadrado, dividido por 2. Aqui, se for muito do preguiçoso, você já simplifica de novo, né? Porque tá cheio de 10 aí. Mas eu não vou simplificar, não. Eu vou terminar aqui em cima para não confundir as ideias. 10HA é igual. 10 ao quadrado dá 100, dividido por 2, 50. Mais 20. 70. Agora eu vou cortar. Aí, professor, é simplificar. Ah, cortou, gente. Todo mundo entende o que fala. 7 metros de altura. Então, professor. Oi. Eu fui por outro caminho, só que deu 5. Eu igualei energia potencial gravitacional com como é que é? A potencial gravitacional com a cinética. Com a cinética, eu também fiz assim. Então. É porque é aí que tá. Uma coisa que é importante, assim, eu entendi, vocês seguiram a ideia, mas usaram os pontos errados. Porque você vai igualar, tá? Mas a gente sempre iguala pontos diferentes. A gente nunca vai igualar informações no mesmo ponto. A não ser que ele fale, tem exercícios assim que falam, imagina que a energia cinética naquele ponto é igual ao potencial gravitacional. Mas em geral, você pega um antes e um depois. Tá? Então você compara o que você tinha num ponto com o que você tinha no outro. Uma coisa que eu posso deixar aqui para vocês tentarem fazer depois, tá? Que aqui eu não vou gastar muito tempo para explicar isso, mas fica aí como dica. Você pode fazer o seguinte no exercício igual esse. Tá? Você pode mudar o referencial. Tá? Vou mudar o meu referencial para cá. Ó. Essa pontilhadinha azul. Aqui já é loucura minha, tá? Não é do exercício mais não.
Então, sai daqui. Aqui é meu zero, aqui é meu chão. Quando eu mudo o referencial para cá, porque quem escolhe o referencial sou eu, o que acontece? O ponto A tem uma energia mecânica de H'(gm, só que a altura agora é só esse x aqui, ó. E o ponto B, ele tem só cinética. Tá vendo que sumiu a potencial porque eu subi o nível? Eu coloquei o nível 0, que era uma referencial de altura lá embaixo, coloquei no nível do B. Aí você fala, mas professor, mas vai dar tudo errado. Jovem, você tá duvidando da minha capacidade? Olha aqui, ó. Esse aqui é com referencial azul. Vou cortar as massas. A altura ali vai ser o x. Oh, meu Deus. A gravidade é 10, tá? Então, x vezes 10 é igual. A velocidade naquele ponto é 10 ao quadrado dividido por 2. Então, o x vai dar 10 ao quadrado dividido por 2 dá 50, vai dar 5 metros. Aí você fala, professor, aí ó, você falou e fez errado, Oreiudo. Deu 5, não deu 7. Deu 5 acima do ponto B. O ponto B tem quantos metros de altura em relação ao solo? 2. Então, você marcaria o 7 também. Então, não é o caso para este exercício, porque ele quer a altura inteira. Mas quando você tem uma montanha-russa, sabe, cheia de alturinha diferente, se você quiser subir o referencial para o nível que você não tenha, por exemplo, o nível mais baixo, vou imaginar, vou fazer aqui no cantinho um desenho só para vocês entenderem. Eu tenho uma montanha-russa muito doida assim, ó. Tá bom? Deu uma exagerada aqui. O chão dessa montanha-russa, o referencial, originalmente no seu exercício, ele está aqui, ó. Tá? Por exemplo, vou botar essa linha marrom. O que você pode fazer para simplificar, se você quiser, tá? Não é obrigatório. Você pode subir esse referencial. Ô, meu filho, faz isso não. Eu posso subir o referencial para cá. Por quê? Porque aí os pontos mais baixos param de ter altura. Você simplifica, você vai tirar a conta, vai tirar a matemática do problema. Você vai diminuir a quantidade de energias que você precisa calcular. Você pode fazer isso sempre que você quiser, tá? O importante é lembrar depois, dependendo do que o exercício está perguntando, igual aqui, que você mudou o referencial, porque senão dá caca. Se você muda o referencial e esquece que você mudou o referencial, aí se desgraça todo o exercício, tá? Mas fica aí uma possibilidade também. Você pode fazer isso com qualquer exercício de energia. Na verdade, com qualquer exercício, né? O referencial é uma das questões mais... Como que eu posso dizer assim, num linguajar mais... É uma das questões mais embaçadas da física. Bem científico, né? O linguajar. O que é o referencial. Parece uma coisa bobinha. Eu falei, acho que na outra aula, né? Que é uma das aulas que a gente mais odeia de dar no nono ano e no primeiro ano. A canetinha tá movimentando? Não tá movimentando. Mas quando você vai discutir fisicamente a ideia de referencial, é muito complicado. Porque, né? Bom, mas loucuras à parte. Vamos para o da Lagoas. Esse aqui eu vou fazer com vocês porque esse é dissipativo. Ele é diferentão, tá? Em relação aos outros. Ele é um pouquinho mais extenso. E ele tem um pouquinho mais de... Esse exercício de 0 a 10, pensando em... Claro que 10 é o ITA, é o IME. Você vai ficar 5 horas tentando fazer o exercício e vai descobrir que não era isso que ele estava pedindo. Mas das faculdades ali do nível que a gente normalmente encontra, as faculdades boas, essa é uma questão ali que se eu fosse avaliar, eu dava uns 8, 9 para ela, de bem montada. Então ela dá um pouquinho de trabalho mesmo. Por quê? 2003, um corpo de 2 kg. Então é a massa do nosso corpinho aqui. É 2 kg. É colocado no alto de um plano inclinado sem atrito. Mas, beleza, professor. Calma. O corpo desce acelerado, né? Porque tem a gravidade agindo ali, num plano horizontal. Até quando então passa a desacelerar devido ao atrito existente na região, que é do ponto A ao ponto B. E aí ele para. Então, olha o que acontece. No intervalo que eu estou fazendo risquinho azul aqui, ó. Nesse intervalo, o sistema é conservativo. No segundo intervalo, eu aperto toda hora o botão errado aqui. Esse sistema ele passa a ser dissipativo. Então, a energia mecânica inicial é maior
que é a energia mecânica final. O coeficiente de atrito, vamos anotar isso, vale 0,3. Lembrando que é na parte vermelha ali. E a gravidade vale 10. Qual a velocidade do corpo ao atingir o ponto A? Assim, eu não vou conseguir fazer isso para vocês imaginarem, mas coloque a mão na frente da parte vermelha, você vai ter um exercício lindo de sistema conservativo. Só a partinha azul. Então, alternativa A, vamos trabalhar com a parte azul. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Professor. Oi. E é esse M diferente? É o coeficiente de atrito? Isso, é o Mi, né? É que quando eu faço aqui, ele fica meio cocôzinho. Normalmente, quando ele tá digitado, ficou pior. Quando ele tá digitado, ele fica assim, ó. Deixa eu fazer branco aqui. Ele fica parecendo um umzinho, assim, ó. Só que aí quando a gente faz na mão, a gente dá uma exagerada. É tipo o beta, né? O beta, ele é uma... Eu nem sei fazer o beta na mão direito. O beta é aquela letrinha bonitinha, assim, né? Eu não sei fazer. Parece um alien. Mas o gama, né? O gama é bonitinho, assim. Quando a gente vai na mão, a gente exagera. É mania. Energia mecânica inicial. Energia mecânica inicial no ponto C, lá em cima. Ele não tinha velocidade, porque ele foi abandonado, ele é colocado lá em cima. Então ele só tem potencial gravitacional, não tem cinética. No ponto A, lá embaixo, ele só tem velocidade. Então vou cortar as massas. A altura do nosso amigo. 0,4. Prof, Oi. por que você não igualou com cinética e igualou com mecânica? Não, eu igualei a cinética. Quem foi que perguntou? Eu não vi aqui, que eu estava olhando pro lado. Rede. Ah, tá. Eu igualei. A mecânica inicial é igual a mecânica final. É que aqui a energia mecânica, deixa eu colocar, eu pulei um passo aqui, né? Eu fui meio sem noção. Aqui, no ponto C, a energia mecânica é a energia potencial gravitacional. Nossa, tá travando tudo aqui. E no ponto A, a energia mecânica é igual à energia cinética. Então, eu igualei as mecânicas e já fiz a substituição, tá? Da potencial no ponto... Ah, sim, entendi. Tá. Você igualou as duas energias, só que Tá? não fez as... Entendi. Pulou. Então, a altura vale 0,45, a gravidade vale 10. A velocidade no ponto mais baixo eu quero descobrir. Ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui, se você multiplicar 0,45 por 10 e depois por 2, você vai descobrir que a velocidade ao quadrado vale 9. Então, o valor dessa velocidade é de 3 metros por segundo. Tá? Essa é a resposta da alternativa A. 3 metros por segundo. Até aí, sossegado, né? Pô, exercício, assim, até que tranquilo. Aí a B, ele quer saber a distância. E olha que exercício bom. Porque na B, a gente vai usar o seguinte. Na B, o sistema é dissipativo. Então, tem duas maneiras de eu trabalhar com sistemas dissipativos. Escrever o problema. A primeira maneira de eu escrever o problema é assim. Eu vou escrever aqui em cima porque eu não vou usar ela, tá? Que energia mecânica inicial... Mas o M tá... Ah, filho de Deus. A energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final mais uma energia que foi dissipada. Normalmente a gente escreve assim quando o corpo tem energia antes, depois ele continua tendo energia, só que menos. E você quer descobrir quanto que ele perdeu. Só que uma outra maneira de escrever a mesma situação é que o trabalho da força de atrito, ou seja, o trabalho da força contrária ao movimento, gerou uma variação da energia mecânica. Ou seja, quem tirou a energia do sistema, quem fez a variação acontecer foi o atrito. Então, o trabalho do atrito, a transferência de energia ocorrida pelo atrito, diminuiu, gerou uma variação da energia mecânica. E é essa que eu vou usar, porque ele citou o atrito. Tá? Se você resolvesse pela de cima, você até conseguia fazer. Mas aí você tinha que fazer várias aproximações ali que, sabe, não sei se era uma boa ideia. Bom, como que eu calculo o trabalho? Trabalho, força, deslocamento, tá travando tudo, cosseno de θ, que é igual a variação da energia mecânica. Eu vou fazer aqui pequenininho, tá? A caixinha estava aqui antes e ela chegou aqui no final.
Quando ela está aqui embaixo, quando ela chega aqui embaixo, ela tem velocidade. Ela tem uma velocidade. E aqui ela para. Então, o que é a variação da energia mecânica? É a energia mecânica final. Gente, eu vou ter que abrir de novo meu programa aqui. Aguenta um pouquinho. Tá muito ruim de escrever. 10 segundos. Até porque tá acabando a aula já, né? Abre. Pronto. Agora vai. Energia mecânica. Aí sim. Final menos energia mecânica inicial. Olha para o meu problema. De A para B. Qual que é a energia mecânica final se o bloco parou? 0. 0. Não tem nada. Não tem velocidade, não tem altura, não tem nada. A energia mecânica final é 0. A energia mecânica inicial é a cinética. Né? É o valor da cinética aqui que eu tinha. Então, esse valor aqui é da energia cinética. Bom, a força é a força de atrito. Então, para que lado que a caixa está indo? Deixa eu desenhar aqui em cima. Primeiro vai ter que esperar um pouquinho, gente. Eu vou ter que roubar um pouquinho da próxima aula, antes que me crucifiquem, mas é um minutinho só. Fazer com o chãozinho. O atrito está apontando para um lado. E o deslocamento está para o outro. Então, o ângulo entre esses dois é 180. 180. E aí, como vai ficar essa equação aqui? A força é a força de atrito. O deslocamento e cosseno de 180 graus. Menos a energia cinética. Cosseno 180... Por que a energia mecânica final zerou, professor? Porque a caixa parou, né? No trecho A para B, ela para no final. Então, ela não tem velocidade, não tem altura, não tem molinha deformada. Então, ela não tem nenhuma das energias que são mecânicas. Tá? Não sei quem foi que perguntou, se deu para entender. Qualquer coisa, pergunta de novo. Tá, Deu? Beleza. Cosseno 180 vale menos 1. Então vamos lá. Força de atrito vezes o deslocamento, que a gente sabe que... a gente quer descobrir, né? Aqui deu menos 1, que é igual a menos a energia cinética. Então, por questões de tempo, e como vocês têm outra aula já emendada aí, eu também tenho aula com o primeiro ano, eu vou só falar quais são os próximos passos e depois vocês tentem terminar no comecinho da aula, à tarde eu fecho essa questão. O que a gente faria daqui para frente? A força de atrito eu sei calcular. Mi vezes a normal. O Mi está ali no exercício e a normal, o Mi é o coeficiente. E a normal é igual ao peso para a situação. O deslocamento eu quero. E a energia cinética é só calcular mv² sobre 2. Então aí você continuaria aqui. Esse exercício a gente vai continuar à tarde, tá? Porque agora não vai dar tempo, eu já estou comendo a aula dos outros professores aí. Tá bom? Não precisa copiar aqui, gente, quem estiver copiando, porque quando eu voltar à tarde eu volto com essa tela. E aí eu dou um tempo para vocês copiarem ali, só para não atrapalhar a aula, tá bom? Então, pessoal, até a aula da tarde, que é 2h40. E é isso aí. Deixa eu só ver o que eu preciso fazer aqui. Até, prof. Muito obrigado. Falou, jovens. Até mais.